Para quem não sabe, fique sabendo. Sair de um relacionamento abusivo é muito difícil, principalmente quando se trata de casamento. E foi criado para ser indissolúvel, né? Para ser até que a morte os separe. Eu, como cristã, entendo perfeitamente esse princípio e acredito que realmente o casamento é algo sério, mas infelizmente nem tudo é perfeito, né? E a família muito menos, né? Tudo que foi criado perfeito deixou de ser perfeito. Eu sei, mulher, que você, como cristã, muitas vezes nem cogita a separação, o divórcio. E muitas vezes prefere se manter num relacionamento falido, num relacionamento abusivo, porque acredita na palavra que diz: o que Deus ajuntou não separe o homem. E infelizmente eu conheço mulheres que vivem a maior parte da vida delas, se não toda a vida delas, né? Esperando que esse homem seja transformado, orando, buscando a Deus, pedindo a Deus aí um milagre para ter esse marido transformado. É preciso pensar o seguinte: o casamento não é algo fácil e óbvio que vão ter situações assim de dificuldade de entendimento de ambas as partes. Isso aí é normal e é o que a gente pode esperar de um casamento saudável. O que não é saudável e nem esperado e nem deve ser incentivado a continuar são as relações abusivas, principalmente as relações que envolvem violência doméstica. E aqui eu vou citar 7 motivos pelos quais as mulheres, e principalmente as mulheres evangélicas, se tornam reféns dessas relações, não conseguem se libertar, não conseguem pedir o divórcio, para que vocês possam refletir um pouco mais e entender o que está acontecendo e como você pode trabalhar essas questões para sair disso. O primeiro ponto é o medo. A maioria das mulheres, se não todas as mulheres que vivem um relacionamento abusivo, elas têm medo. E o medo é, assim, dos mais diversos. Desde ter medo se vai conseguir outra pessoa, né? Se não vai ficar sozinha eternamente. É o medo da solidão aí, né? Uma vez que muitas vezes esse abusador faz elas pensarem que ninguém vai querer elas. E ele tá fazendo um bem à humanidade estando com elas, entendeu? Então a autoestima dessas mulheres está lá na lona. Até mesmo no caso das cristãs, né? O medo de estar desapontando a Deus, desobedecendo a Deus, fazendo algo que Deus não gostaria que elas fizessem. Ou ainda o medo de traumatizar os filhos. Ai, vou separar, meu filho vai ser afastado do pai e etc. Será que eu não deveria me sacrificar pelo meu filho? Mas ouça, eu tenho algo importante para dizer para você sobre isso. Por mais que você tenha medo, é necessário que você busque em Deus coragem. Coragem porque você não merece. Por mais que se sinta às vezes culpada, você não merece as migalhas que você está recebendo. Não precisa ter medo. Olhe para Cristo e veja tudo o que Ele te dá. E o que Ele te dá é amor. Amor puro, de qualidade. Se pergunte se Jesus faria com a noiva dele o que seu marido faz com você. Então, lembre-se que o verdadeiro amor lança fora o medo. E busque em Cristo a coragem que você precisa para sair disso. Bem, o segundo ponto que muitas vezes aprisiona essa mulher numa relação abusiva é a opinião da sociedade ou da comunidade religiosa em que ela vive. O que vão pensar dela? Que ela largou o marido, que ela agora é uma divorciada. E essa mulher, ela se sente assim, se sente julgada por essa sociedade ou por essa comunidade religiosa, porque na nossa sociedade o divórcio é sempre atrelado a algo ruim. Então muita gente vai ficar pensando: o que será que ela fez pro marido largar, né? Porque geralmente as pessoas sempre pensam que é uma mulher que era o problema, né? Não sabendo que era a peça. E também as pessoas tendem a levar as questões do divórcio como algo contornável, né? Ai, será que não dava para tentar mais um pouco, e etc. As pessoas sempre querem botar o seu bedelho, né? Onde elas não sabem, não conhecem, não entendem da relação. Então, se esse homem lhe agride, isso é motivo suficiente para você pensar na sua saúde mental, física e espiritual e sair disso. O terceiro ponto, né, que faz a mulher permanecer num relacionamento abusivo é a negação da realidade. Primeiro, que ela não se enxerga como vítima de uma relação. Ela tá casada, ela tá ali com o marido dela. E tudo aquilo que está acontecendo ela não consegue enxergar como uma violência. E por isso ela tenta às vezes justificar os atos dele, os atos de violência dele, como talvez
algo que ela tenha provocado. Então essa realidade paralela que elas criam na cabeça faz com que elas fujam um pouco, né, dessa questão do que elas realmente estão vivendo ali, que é um relacionamento abusivo. E aí elas não precisam lidar com o fato de que essa relação destrói a cabeça delas, destrói a pessoa delas, machuca e não faz bem. E aqui a gente já entra na quarta questão, que tá coladinha com a terceira, que é a esperança que ela nutre, porque ela tá focada, né, nessa realidade paralela, e ela acredita que ele vai mudar. Até porque ele dá essa esperança pra ela, né, de que ele vai mudar, de que ele não é assim, que foi ela que provocou e tal. Então essas promessas é tudo que aquela mulher queria ouvir. Ela precisava disso, e aí ela liga isso à questão de que ela precisa manter a família dela, de que a família é um projeto de Deus e a família ela precisa ser mantida a qualquer custo, e ela continua nessa relação. O quinto ponto que mantém uma mulher numa relação abusiva é o que retroalimenta essa questão que eu acabei de falar, que é a culpabilização da vítima. Aí a vítima acaba sempre acreditando que aquele comportamento do agressor tem alguma coisa a ver com um comportamento dela, sem contar que quem faz isso também é o agressor com ela, né? Ele sempre culpabiliza, você fez isso e eu reagi. É sempre como se o gatilho fosse ela, né? Ele pinta dessa forma, o gatilho é você faz e eu reajo. Sendo que na verdade não é nada disso. É ele que não presta mesmo, amiga. É ele que não vale nada. Porque nada justifica a violência. O sexto e penúltimo ponto aqui é a dependência daquela relação. E essa dependência pode ter a ver com o dinheiro, né, a dependência financeira, ou mesmo a dependência emocional. Quando se fala na dependência financeira é muito claro, a gente entende aí, né? Muitas dessas mulheres que são vítimas de abusos, né, de violência doméstica, muitas delas não trabalham, às vezes porque tá com filho pequeno e tá se dedicando a criar os filhos e ser dona do lar. Então acaba não tendo uma renda para ela poder se virar e ser independente desse marido. Mas quando se fala da dependência emocional, aí é uma questão que vem de bem antes, sabe? Vem da nossa criação mesmo. Quando meninos são sempre estimulados a brincar com carro, a serem empresários, a jogar com coisas que têm a ver com o futuro profissional deles, de êxito e sucesso. E as mulheres são sempre levadas a brincar com bonecas e cozinha e casa e filhos. Então os sonhos ficam totalmente diferentes e a mulher ela cresce achando que a realização de vida dela vai ser ter um fogão 6 bocas na sua cozinha. E quando ela é limitada a esse tipo de pensamento, ela acha que por mais que ela estude, que ela trabalhe e tal, ela só vai se sentir realizada se ela for casada, tiver um marido e uma família de margarina. E aí entra o problema. Então essa simples brincadeira acaba nos tornando dependentes, não só financeiramente desse homem, mas também emocionalmente. Acaba vivendo uma vida em função de agradar essa figura masculina. A gente não tem a nossa vida, acaba não tendo, e a gente vive em função, basicamente, né? De marido, de casa e de filho. E o sétimo e o último motivo aqui da minha lista que faz as mulheres se manterem em relações abusivas é o fato de que muitas mulheres acreditam que o sofrimento emocional é um componente natural de qualquer relacionamento amoroso. Então elas racionalizam. Não existe casamento perfeito. Ninguém é perfeito, então tudo bem aceitar essa relação, isso é normal. É bem verdade, já falei aqui que casamento não é perfeito, não são flores, tem suas dificuldades. O que não é normal, a gente não pode normalizar, é o grito, é a agressão verbal, é a agressão física, a agressão psicológica, aí já não é normal. Não há mais respeito se há agressões, traições, agressão de todo tipo, psicológica, física, mental, enfim. Isso não é uma relação saudável nem aceitável. Essa relação não honra a Deus e não deve ser cultivada. Eu entendo que pode ser difícil sair dessa relação, mas acredite, assim que você sair, você vai perceber que foi a melhor coisa que lhe poderia acontecer. E mais, você vai se arrepender de não ter feito antes. Então é isso que eu queria deixar hoje aqui pra vocês, meninas, um recadinho muito profundo. Eu espero que esse vídeo te ajude a identificar aí em que estágio talvez você esteja e que Deus lhe dê forças pra sair disso. Lembre-se, Cristo te ama e não quer ver você presa a uma relação da qual Ele nunca sonhou pra você. Saia e se reconstrua. Você merece mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!